A Rússia colocou em serviço de combate sistemas orbitais anti-satélite, capazes de desativar os satélites espiões americanos mais caros e avançados, eliminando a superioridade dos Estados Unidos em vigilância e comunicação. Será que isso é verdade mesmo? Por que os americanos ficaram preocupados? Que sistemas a Rússia possui atualmente? E como o espaço se tornou um campo de batalha? Vamos falar sobre isso e sobre o novo herói da semana, após um breve resumo de notícias positivas. Legendas. Em Nizhny Novgorod, foi lançado mais uma embarcação de hidrofólio do projeto Valdai 45R, na região de Leningrado, uma embarcação elétrica do projeto Moscou 2.0, no estaleiro de Onega, começou a construção de um navio de transporte de solo. Na região de Leningrado, um rebocador do projeto 16.609, em Moscou, inauguraram uma linha de produção de impressoras 3D para metais. Na região de Nizhny Novgorod, abriram um complexo para filmes termoplásticos. Na região de Sverdlovsk, uma fábrica de materiais de construção. No Tartaristão, foram inauguradas 2 unidades de produção de materiais para redes de utilidades públicas. Estudantes russos conquistaram 4 medalhas de ouro na 2ª Olimpíada Internacional de Biologia no Uzbequistão. A Rússia colocou em serviço de combate uma arma orbital capaz de desativar satélites governamentais americanos. Isso foi declarado pelo chefe do Comando Espacial dos Estados Unidos, General Steven Whiting. Em meados de abril, ele mesmo disse que a Rússia, apesar das sanções, continua sendo uma potência espacial forte e, possivelmente, pretende colocar em órbita uma arma nuclear antissatélite. E embora as autoridades russas tenham negado repetidamente tais acusações, ultimamente elas têm sido feitas com cada vez mais frequência. Vamos analisá-las com base nos fatos disponíveis. A ideia de criar armas espaciais antissatélite surgiu ainda antes do lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, em 1957, e já em 1960, na URSS, em resposta ao programa americano de satélites espiões Corona, começou a formação de um sistema de defesa antissatélite e antiespacial, que recebeu o nome de IS Caçador de Satélites. Nós criamos os primeiros dispositivos do mundo que podiam manobrar em órbita, se aproximar do alvo e disparar em sua direção uma nuvem de esferas de aço. No entanto, apesar de todas as dificuldades no relacionamento com os Estados Unidos, nunca a utilizamos para o fim a que se destinava, embora tenha sido testada em nossos próprios satélites-alvo. No entanto, mesmo sem ser utilizada, o sistema IS funcionava como um fator de dissuasão e obrigava os americanos a agir com mais cautela. Infelizmente, em 1991, em meio à distensão política e ao desarmamento, nós, por iniciativa própria, encerramos oficialmente o programa. Depois, desativamos os satélites e arquivamos toda a documentação. Parecia que algo irreversível havia acontecido, mas agora os americanos acreditam que isso foi apenas um recuo temporário. Continuação. Embora o programa soviético IS tenha sido encerrado, a Rússia não abandonou a própria ideia de armas antissatélite. E hoje as formas de neutralizar aparelhos em órbita se tornaram muito mais variadas. Sabe-se que os caças interceptadores de alta altitude MiG-31 são capazes de transportar mísseis do sistema Contact e atingir satélites em órbitas baixas com eles. O sistema de mísseis antiaéreos S-500 Prometeu também é capaz de abater alvos espaciais, sejam eles mísseis balísticos, foguetes espaciais ou satélites. Existem informações oficiais, embora sem detalhes, sobre armas a laser, como por exemplo o complexo Zadira. Existem meios de guerra radioeletrônica que não destroem o satélite, mas desativam sua eletrônica e o cegam. Esses fatos são conhecidos há muito tempo e tais armamentos ficam em terra ou em aeronaves. Já as armas espaciais, semelhantes às IS soviéticas, realmente estão envoltas em um denso manto de sigilo. O general Vaitin tem muitos motivos para se preocupar. Mesmo pelos nossos boletins de notícias, você deve ter notado que os militares russos lançam regularmente foguetes do cosmódromo de Plesetsk com satélites não identificados,
cuja finalidade só podemos supor. Às vezes, satélites secretos são disfarçados como carga secundária durante lançamentos não secretos e, como observaram analistas ocidentais, aprendemos a esconder um ou mais satélites dentro de outro. Esses dispositivos foram chamados de matrioshka por eles. Foram exatamente esses, de acordo com as declarações de Vaitin, que a Rússia colocou em serviço após vários anos de testes. Falamos do sistema Nivelir, os satélites inspectores sobre os quais você provavelmente já ouviu falar. Assim como seus predecessores soviéticos, eles podem se mover de forma autônoma na órbita, se aproximar de outros satélites para inspeção e, segundo fontes estrangeiras, têm a capacidade de destruí-los atirando neles. A Rússia vem conduzindo experimentos desse tipo desde 2013 e nossos satélites frequentemente realizavam manobras inesperadas na órbita, deixando os observadores perplexos, mas de verdade. Os americanos realmente ficaram preocupados quando, em maio de 2025, colocamos um novo satélite em órbita, cuja trajetória coincidiu perfeitamente com a do satélite espião americano NRO-338 Keyhole, pertencente ao Escritório Nacional de Reconhecimento Espacial dos Estados Unidos. Acredita-se que esse aparelho oferece a maior nitidez de imagem entre todos os satélites espiões em órbita e é o ativo mais valioso dos Estados Unidos. Pois bem, o satélite russo foi colocado com precisão milimétrica na mesma órbita que o Keyhole e agora o segue, sem se aproximar demais, mas também sem se afastar para outras órbitas. O mesmo vale para outros 3 satélites russos, que também passaram a seguir os satélites espiões americanos. Em 2020, um dos aparelhos russos, para surpresa dos observadores, lançou um projétil misterioso a uma velocidade suficiente para causar danos. Posteriormente, outros satélites russos demonstraram a capacidade de se abrir e liberar objetos escondidos em seu interior de finalidade desconhecida. Além disso, alguns fazem isso quase imediatamente após entrar em órbita, enquanto outros só o fazem quase 3 anos após o lançamento. A partir de tudo isso, os americanos concluíram que os russos criaram um sistema de satélites assassinos em espera, prontos para destruir os aparelhos mais importantes sob comando. Esse sistema foi adotado e está sendo preparado para desdobramento adicional. Há, claro, uma certa lógica nisso. A Rússia não pode nem conseguirá igualar os Estados Unidos em número de satélites de observação. Por isso, em caso de uma grande guerra, deve ter a capacidade de desativar pelo menos os aparelhos espiões inimigos mais importantes. Essa capacidade não é garantida por uma única superarma, mas por um conjunto de ferramentas, sejam mísseis, satélites ou sistemas de guerra eletrônica, que se complementam e dão respaldo umas às outras. A propósito, os americanos também têm mísseis anti-satélite, e a China está testando ativamente seus próprios aparelhos manobráveis no espaço. Assim, apesar das garantias mútuas de pacifismo, todos os lados estão se preparando para futuras batalhas na órbita. O nervosismo dos americanos, na maior parte, não está relacionado aos nossos satélites Matrioshka, mas sim à possibilidade de criação de armas nucleares espaciais. Na opinião deles, esse tipo de arma de destruição em massa indiscriminada pode rapidamente tornar a órbita inabitável e anular todas as vantagens dos Estados Unidos e de outros países em meios de vigilância e comunicação. Sim, com isso a Rússia também perderia todos os seus aparelhos, mas a questão é que, segundo as previsões, em 2040, o número total de satélites no espaço aumentará mais de 5 vezes, de 12.000 para 60.000. E nenhum meio de destruição pontual será suficiente para eliminar essa quantidade. Ou seja, em caso de uma grande guerra, a Rússia terá que agir de forma assimétrica. Claro, tudo isso são apenas suposições hipotéticas. A Rússia já rejeitou essas acusações várias vezes, mas ainda em 2008 propusemos aos americanos consolidar os princípios de não colocar armas nucleares em órbita, mas eles rejeitaram arrogantemente naquela época. Depois disso, começou a fase ativa de criação do sistema Nivelir e, ao que tudo indica,
de alguns outros métodos para equilibrar capacidades em caso extremo. Esperamos que esse momento não chegue, mas manteremos vocês informados.